Deus abençoe. Pega a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15. Eu vou ler alguns versos, né? Não vamos ler tudo porque é muito extenso o capítulo. São muitos versículos, são 32 o capítulo 15, mas eu quero ler alguns. Eu quero ler alguns salteados. Eu quero ler com vocês o capítulo 15, versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou as suas fazendas, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a uma cidade, a um cidadão da cidade, daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amém? Verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música, as danças. E quando um dos servos perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Verso de número 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. 31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Coloque a mão no coração. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus, que sua presença venha estar nesse ambiente e que nós, ó Pai, venhamos ser tocados pelo teu Espírito Santo. Fala conosco através da sua palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Se assentam, por favor, me empreste alguns minutos da sua atenção. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos que nos ouvem, que nos acompanham, e também para vocês que estão presentes. Eu quero compartilhar, subordinado ao tema, o amor restaurador do Pai e a volta do filho pródigo ao lar. Nós acabamos de fazer a menção da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus segundo Lucas, e esse Evangelho vai mostrar para nós Jesus contando 3 parábolas imortais. Todas elas têm a mesma ênfase, a restauração dos que havia se perdido. Há algumas projeções nessa parábola. Primeiro, nós vemos a parábola de 100 ovelhas. Uma se perdeu, uma se desviou. A segunda, nós vemos as 10 moedas, as 10 dracmas, que se perdeu, que foi perdida. E nós vemos também a terceira parábola, a dos 2 filhos, e um abandonou a casa paterna. A gente percebe que ele sai de casa, abandona a casa do pai. A gente percebe que a ovelha se desviou por descuidado. Ela se descuidou
e se perdeu. A dracma, a moeda, foi perdida por negligência da mulher. O filho foi embora da casa do pai por ingratidão. A gente olha a ovelha que se desvia por descuidado. Há ovelhas que se desvia por descuidado. A moeda foi perdida por falta de, não, por negligência de quem tinha a moeda. Agora o filho não. O filho foi embora da casa do pai por ingratidão. Então a gente percebe que nos três casos há um processo de busca ou espera. Aqui o pastor busca a ovelha. A dracma foi buscada pela mulher, foi procurada. Só que o pai, ele não busca o filho. O pai não vai atrás do filho. É o filho que vai ter que voltar para o mesmo caminho que ele foi. Então aqui a gente percebe que nos três casos há um processo de busca ou espera. O pai esperou o filho voltar. Agora, o processo da busca, o pastor teve que ir atrás da ovelha. A dracma, a mulher, teve que ir atrás dela. Teve que fazer a faxina. Se você olhar isso aí no versículo 1 do capítulo 15, fala da parábola da ovelha. No versículo 8, vai falar da parábola da dracma perdida. Então, a gente entende que há um processo de busca e espera. E essa parábola vai terminar com os mesmos enfoques. Como? Vai terminar com a alegria do reencontro com os que se havia perdido. Então, quando o pastor achou a ovelha, ele trouxe, chamou todo mundo e disse: vamos dar uma festa. Tem que ter alegria porque a ovelha voltou para casa. A dracma da mesma forma, termina com uma alegria na casa. Chamou as amigas, fez a festa, botou a música e todo mundo dançou, saltou, por causa que a mulher achou a dracma perdida. O pai, quando o filho volta para casa, ele mata o bezerro cevado, ele faz uma festa. Quando ele faz a festa, chama todos os convidados e se alegra. Tem música na casa, tem alegria na casa, porque o filho voltou para casa. E todas as três parábolas termina com uma alegria. As três parábolas, embora seja diferente, têm a mesma lição central. Deus ama os pecadores, mesmo aqueles que são enjeitados pela sociedade ou rejeitados pela religião. Deus o ama da mesma maneira. Deus se alegra na salvação daqueles que festejam a volta ao seu lar. Aqui eu quero deter-me agora na última parábola que nós lemos, o capítulo 15, verso 13, que nós lemos a seguir. Nós acompanhamos essa parábola e se lêssemos toda esta parábola, nós entenderíamos todo esse processo. O homem que tinha 2 filhos, esse filho chega para o pai e disse: pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai, sem questionar, o pai vai lá, mede lá, se fosse hoje, mediu todo o seu terreno, a sua fazenda, só tinha 2 filhos, e ele reparte para os 2. E segundo a história judaica, o filho mais velho teria a porção maior do que o novo. O primogênito tem a porção maior e o privilégio maior, né? E aqui nós olhamos para essa parábola e vemos que o filho mais novo não é o mais velho que pede, é o mais novo que pede ao pai aquilo que lhe pertencia. E ambos o pai reparte para os 2. Só que esse mais novo, dentro de alguns poucos dias, não sei quanto, a Bíblia não fala quantos dias, ele pega aquilo que o pai lhe deu e ele vai embora de casa. Ele sai de casa, deixando um vazio, deixando uma tristeza no coração do pai.
Todos nós que somos pais, o dia que os nossos filhos chegar e dizer, estou indo embora, dá uma tristeza no nosso coração. A gente chora porque o filho diz que vai embora. Imagina esse pai, talvez chegando o dia dos pais, o filho disse, estou indo. Mas você não vai comemorar? Mas eu estou indo. Porque ele está dizendo, quando ele sai de casa, não me interessa mais ficar aqui. A atenção do Senhor, o que o Senhor me oferece, não me segura mais aqui. Então ele sai de casa. E embora essa seja mundialmente conhecida como a parábola do filho pródigo, a sua lição central recai não na fuga do filho rebelde, mas e nem mesmo no seu arrependimento e a volta lá, mas se refere no amor gracioso do pai. O interessante não é o filho sair, o interessante não é o filho voltar, o interessante não é o filho arrependido, mas o interessante é o amor gracioso do pai para com o filho. Ainda que a gente gosta dessa parábola, e eu acho muito lindo essa parábola, mas o mais interessante é o amor restaurador do pai. Porque o pai, mesmo que o filho se foi, mesmo que o filho não se interessou mais pela casa do pai, o pai olhando para ele, disse, todo mundo te rejeitou, meu filho, eu estou sempre te esperando de braços abertos. Você foi embora da minha casa, você deixou tudo que eu te dei, perdeu tudo que foi lhe dado, mas mesmo assim, o meu amor por você ainda continua sendo o mesmo. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Nós temos que entender que o amor do Pai continua sendo gracioso. A despeito do pródigo não valorizar o conforto do lar, nem a companhia do pai e do irmão. A despeito do pródigo pedir a sua fazenda, antecipando assim, vai considerar o seu pai morto. Naquela época, naquela cultura, uma herança só seria dada aos filhos, ao herdeiro, na perca dos pais, dos familiares. Só que o próprio filho mais novo chega para o pai e fala, dá-me a parte da fazenda, dai-me a parte da herança que me pertence. O pai automaticamente parte. Só que o filho mais novo, quando pede a parte da fazenda, está dizendo, morre logo. Você já deveria estar morto há muito tempo. Só que o pai não se importa com o desejo do filho, que ele morra. O pai vai sem questionar, já que você quer o que te pertence antes de eu morrer, então eu vou te dar. Se é o que você quer, eu vou te dar. Só que tem gente, tem filho, né? Vou dizer assim, que não está pronto para receber aquilo que lhe pertence. Sabe por quê? Porque tem filho, quando você dá a ele aquilo que ele quer, ele sai de casa. Ele não está satisfeito com o que o pai oferece. Não está satisfeito com a cultura que ele está inserido. Então ele quer ter outra cultura. Então ele pede o pai dá. Então ele deseja que o seu pai esteja morto. Mas mesmo assim, o pai entrega-lhe aquilo que lhe pertencia. Ele não valoriza o conforto do lar, a companhia do pai. A despeito do pródigo pedir a sua fazenda, ele antecipa assim, ele considera o seu pai morto. A despeito do pródigo romper os laços com a sua família de forma tão radical e sair para uma terra distante para viver uma vida dissoluta. Ele esbanja o seu bem, os prazeres,
do pecado, a despeito do pródigo com a profunda ingratidão ter calcado debaixo dos seus pés o amor do Pai. Ele coloca o amor do Pai debaixo dos seus pés. Ele não me interessa pelo amor do Pai. O Pai, o seu amor não me interessa, mas aquilo que eu tenho da minha parte me interessa. Agora o seu amor não. E ele, calçado com o amor do Pai nos seus pés, ele pisa no amor do Pai. Ele vai esbanjar tudo aquilo que o Pai havia lhe dado. E quantos filhos têm sido assim? Quantos filhos têm pisado no amor do Pai? Quantos filhos têm esbanjado aquilo que o Pai havia lhe dado? Quantos filhos que são ingratos, com uma profunda ingratidão no seu coração? A despeito do pródigo, ele ter esbanjado toda a herança com a vida desregrada, ele colhe os frutos amargos de sua maldita semeadura. E há quantas pessoas que têm também colhido o fruto da sua semeadura. Está sofrendo, mas o que é que nós semeamos? Todos aqueles que semeiam, colhem. E o filho mais novo semeou e ele colheu. Os bens acabam, mas o amor do Pai permanece, dizendo: o dia que você quiser voltar, eu vou estar de braços abertos para te receber. Aleluia. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Eu estou pregando tranquilo para vocês entenderem, tá bom? Então você tem que entender. Então nós olhamos para esse texto, a despeito da sua profunda ingratidão ter calcado debaixo dos seus pés o amor do Pai e todos os valores morais aprendidos com ele, a despeito do pródigo ter esbanjado toda a herança com a vida desregrada, ele colhe os frutos amargos da sua maldita semeadura. E quantas pessoas têm também colhido os frutos amargos da sua maldita semeadura? Desde a despeito do pródigo voltar para casa maltrapilho e sujo, arruinado e falido, o pai corre ao seu encontro e o abraça, e o beija, e restaura, e celebra a sua volta. O filho voltou maltrapilho para casa, todo falido, todo com a vida desgraçada e arruinada. O pai diz assim: filho, você pode não ter nada, mas o meu amor ainda continua de pé. Eu continuo te amando mesmo maltrapilho. Eu continuo te amando mesmo sujo, mesmo arruinado, mesmo falido. O pai sai correndo ao encontro do filho para lhe receber. E nesta manhã, você que está aqui nesta manhã, o pai também vai ao seu encontro. O pai vai ao seu encontro para te restaurar. O pai está de braços abertos para te receber. Nesta manhã, nós nos alegramos com a sua volta para casa nesta manhã. Lamandacanda lamachande clama lamaia candaraia. Aleluia. O pai sai correndo ao encontro do filho, o abraça. Quando o pai está abraçando o filho, independente da sua sujeira, independente do que o filho fez, o pai ainda beija o seu filho. O pai o restaura naquele abraço. E além de restaurar, o pai
celebra a sua volta. Nessa manhã é manhã de celebração com a volta dos filhos pródigos. Nesta manhã é a manhã da celebração no céu e na terra, porque nós celebramos nesta manhã a volta do filho para o céu, e daqui a pouco o filho vai voltar para nos levar para o maior banquete. É manhã de alegria, é manhã de regozijarmos e nos alegrarmos nesta manhã. Quem pode celebrar, celebre nesta manhã, adorando, glorificando, celebre ao Senhor. Esse amor restaurador do Pai, ele tem algumas características. Em primeiro lugar, o amor que procura e espera a volta do filho pródigo. O amor que procura e espera a volta do filho pródigo. Não é o homem perdido que busca a reconciliação com Deus. Vou repetir. Não é o homem perdido que busca a reconciliação com Deus. É Deus quem procura, quem muda o seu coração e quem o recebe de volta. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, e tudo procede de Deus. Nesta manhã é Deus que está te reconciliando com Cristo. Nesta manhã é Deus que dará uma festa no céu. Nesta manhã é Deus que celebra a sua volta. Nesta manhã, filho pródigo, é Deus quem te recebe de braço aberto, dizendo: eu vou te reconciliar, vou te devolver os privilégios da casa do Pai nesta manhã. Laiacanda. Oh glória, levantem a sua mão e dêem glória, porque nesta manhã o amor do Pai, aleluia, o amor que procura, espera a volta do Filho. É manhã de volta para Deus. Quantos de nós que estamos até mesmo dentro da igreja, mas longe dos privilégios que o Pai nos oferece? E a verdade não é o homem perdido que busca a reconciliação com Deus, mas é Deus quem o procura. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os fiéis. E os olhos de Deus nesta manhã estão voltados para esse templo. Os olhos de Deus estão voltados nesse lugar, procurando os fiéis, ainda que eles tropeçam, mas a Bíblia diz: ainda que o justo caia 7 vezes, ele se levantará. Glória a Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Esse é um jargão que a gente usa. Deus quem levanta, Deus quem procura restaurar o homem. Não é o homem que escolhe Deus, Deus quem escolhe. Ele quem escolhe. Não é o homem quem chama e justifica. Quem chama e justifica é Deus. Glorifica e enseja-nos e festeja a volta do seu filho para os seus braços. Então ele recebe ele, ele abraça ele beija o filho. Então o amor que procura e espera a volta do filho. O pai sempre está esperando a volta dos seus filhos para casa. Segundo, para a gente não demorar muito, né? O amor que perdoa e restaura o pródigo. O amor que perdoa e restaura o pródigo. O filho pródigo, ele não foi recebido de volta como um escravo. Ele foi recebido como filho. Ah, você não entendeu.
o pai não te recebe como escravo. O filho chegou e diz assim: faz-me como um dos teus trabalhador. Mas o pai disse: não, você é filho. O filho não volta sendo escravo, ele volta sendo filho. Você está entendendo? Você está entendendo? O amor que perdoa e que restaura. O pai está dizendo: filho, eu sei que você queria que eu estava morto, mas eu estou vivo para te receber. Ei, filho, eu estou aqui para te receber. Você, há quantos anos? Não sei. Mas vamos jogar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele ficou longe de casa, pastor Carlos. Quem sabe, né? Ninguém sabe. Hã? Gastar tudo que ele tinha, né? Deu tempo de gastar, então foi muito tempo, porque no mês não dá para gastar tudo. Mas o pai está dizendo assim: meu filho, você queria que eu estava morto, mas o amor que restaura e perdoa. Então o pai recebe ele. O filho não vem e não foi recebido de volta como escravo. Mas o pai, olhando para ele, diz assim: ei, eu não te recebo como um dos meus servos, eu te recebo como filho. Nessa manhã Deus está te recebendo como filho. Você não é escravo de ninguém. Você não é escravo do diabo nem do pecado. Você não é escravo de Deus. Você é filho de Deus. Você pode dizer: Abba, Pai. Jesus vai orar na oração do Pai Nosso e vai dizer: quando você orar, ora assim: Pai Nosso que está no céu. Então você é filho, você é co-herdeiro com Deus. Então você é filho de Deus. Naquela cultura, se um filho saísse de casa e voltasse para casa, os escravos vissem esse filho que desprezou a casa do pai voltar, eles matariam. O filho não voltava para casa, eles matavam ele antes de chegar em casa. Mas o pai é tão inteligente que o pai sabia: você foi, mas ele vai voltar. Ele foi, mas ele vai voltar. Ele foi, mas ele vai voltar. Eu imagino o pai debruçado na varanda da casa, todo dia pela manhã, de tarde e de noite, olhando: o meu filho vai voltar. Ele vai voltar. Ele foi, mas ele vai voltar. Uma hora ou outra ele vai voltar. Pisou no meu amor, desprezou o meu amor, mas ele vai voltar para pedir perdão. Ele vai voltar, vai pedir perdão. Ele vai voltar. O amor que perdoa e restaura. O pródigo estava lá esperando. Ele vai voltar. Talvez a mulher dizia: amor, ele não vai voltar. Amor, tem muito tempo que ele já foi embora. Mas o pai está dizendo: ele vai voltar. Ele vai voltar. Aí o pai está lá esperando. Aí os escravos não vê. Aí de repente um dia como esse, o pai está lá na varanda talvez, olhando. Aí de repente ele vê alguém maltrapilho, apontou lá, meio cambaleando, meio que sujo. Aí o pai diz: é meu filho. O pai tira um carreirão de dentro de casa, correndo, e vai em encontro dele. Por quê? Se o pai não vesse, os escravos matariam ele antes de chegar em casa. Mas como o pai já esperava a volta do filho, diz: filho, fica tranquilo que ninguém vai te matar, porque eu vou ao teu encontro. Não é você que vem, é eu que vou. E o próprio Jesus vai ensejar isso para nós, dizendo assim: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. O pai corre ao encontro e o abraça. Imagina os escravos olhando o pai, correndo. Mas será que ele ficou doido? Ele nunca corre. Mas ele sai correndo e abraça o filho, beija, e todo mundo fica lá: uau. Mas o pai abraçou, o beijou. O pai manda ali trocar as vestes. Mas ele desprezou: mas eu devolvo o privilégio de filho.
saiu de casa, mas eu devolvo o privilégio de filho. Mas por que o senhor está abraçando? Porque ele é filho. Mas por que o senhor mandou botar sandália? Porque ele é filho. Porque, você não pegou até agora, né, irmão? Mas eu vou ter que ficar aqui. Mas por que o senhor está abraçando? Porque ele é filho. Por que o senhor está se alegrando? Porque ele é filho. Por que o senhor está dando um anel? Porque ele é filho. Por que o senhor está mandando tomar um banho? Porque ele é filho. Por que o senhor está o beijando? Porque ele é filho. Por que o senhor está dando sandálias novas? Porque ele é filho. Por que o senhor está devolvendo o anel? Porque ele é filho. O perdão é real e é restaurador e completo. Tem gente que não entende, porque hoje é o dia da reconciliação. É porque o pai está dizendo: filho, você até saiu, mas eu te recebo, te restauro, te devolvo as vestes, te devolvo o anel, te darei os privilégios de volta na minha casa. O pai devolve os privilégios. As pessoas podem questionar, mas o pai reconciliou-se com o filho, o abraçando, o beijando. E é muito interessante que o pai manda colocar as vestes. Aí o filho diz assim: me dá aí a parte da fazenda que me pertence. Aí eu fiquei pensando, pastores, que o pai não deu tudo que o filho queria. Como é que é, pastor? O pai não deu tudo que o filho queria. Porque se ele tivesse dado tudo, não tinha um anel. Se ele tivesse dado tudo, não tinha as vestes. Você está aí, irmão? Daí a parte da fazenda que me pertence. O pai partiu, deu metade para um, metade para o outro, mas meu pai falou assim: essa veste aqui eu vou deixar guardada, porque ele vai voltar. Esse anel aqui, eu vou deixar guardado, porque um dia ele vai voltar. Esse bezerro aqui, eu não vou dar para ele, mas eu vou deixar engordando, porque o dia que ele voltar, vai ter festa. Essa sandália aqui, ele está até indo embora, mas eu vou deixar ela guardada, porque ele vai voltar. Ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo a graça de Deus dentro dessa casa. Nesta manhã, o pai está dizendo: você queria tudo, mas eu não dei tudo. Ainda tem uma vestes guardada para você. Ainda tem coisas extraordinárias guardadas nos guardados do pai para a tua vida. Aí o pai manda colocar vestes novas, sandália nos pés e anel no dedo. O perdão é real e a restauração é completa. É manhã de perdão, é manhã de restauração. Para sermos reconciliados com Deus, 3 atitudes divinas foram tomadas. Primeiro, Deus não imputa as nossas transgressões. Deus não imputa as nossas transgressões. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, só para a gente concluir. 2 Coríntios. Segundos Coríntios, capítulo 5. Segundas Coríntios, capítulo 5, 21, 19. E isso Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputou os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. A primeira atitude divina Deus não imputou a nós as nossas transgressões. Segundo, Deus colocou as nossas transgressões sobre Cristo,
versículo de número 21, do capítulo 5 de 2 Coríntios. Olha o que diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a segunda atitude, Deus colocou as nossas transgressões sobre Jesus, para nos reconciliar. Terceiro, Deus imputou a justiça de Cristo em nós. Verso 21 ainda. Olha o que ainda diz. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado. Ele não conheceu, mas ele se fez pecado. Então, esta é a verdade. Nós não estamos não apenas de volta ao lar, mas também perdoados e justificados. Eu acho que você não entendeu, não. Nós não só estamos de volta ao lar, nós estamos não apenas de volta ao lar, mas também perdoados e justificados. Você está perdoado, meu irmão. Você está perdoada, minha irmã. Sabe por quê? Porque Deus imputou os seus pecados em Cristo. Nós somos feitos justiças de Deus em Cristo Jesus. Primeiro, o Pai colocou as nossas transgressões em Cristo. Deus não imputou as nossas transgressões. Deus colocou as nossas transgressões sobre Jesus. Terceiro, Deus imputou a justiça de Cristo a nós. Terceiro e último lugar, o amor que celebra a volta do filho pródigo ao lar. Deus não só perdoa e restaura, ele também festeja a volta do filho pródigo ao seu lar. A alegria diante dos anjos, diz a palavra de Deus, por um pecador que se arrepende. Percebe que as 3 parábolas do capítulo 15 terminam com uma alegria por aquilo que foi perdido e foi achado. A ovelha foi perdida, achou, teve festa da ovelha que se perdeu e foi achada. A dracma que se perdeu, teve festa depois da mulher ter achado. O filho pródigo volta de volta para casa, ele é perdoado, ele é restaurado, ele recebe de volta todos os privilégios, e Deus vai dizer que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Houve festa, música e alegria na casa do Pai, porque o filho que estava perdido foi encontrado, o que estava morto reviveu. A verdade é que Deus se alegra quando os pródigos voltam para casa. Deus celebra o entusiasmo quando os pecadores se arrependem. Os anjos de Deus comemoram a chegada do pródigo ao lar paterno. Deus tem prazer na misericórdia. Diferente de alguns certos filhos, que o irmão volta para casa, eles criticam, eles apontam, não se alegram, não festejam. Mas o pai diz assim: não importa o que as pessoas vão dizer, eu te recebo como filho. Se seus irmãos não se alegrarem e não entrar na festa com você, fica tranquilo que eu vou entrar na festa, vou dançar com você, vou botar todo o coral para cantar a sua volta. Glória a Deus. Os anjos se alegram, os anjos celebram a volta do filho ao lar paterno. Quando Jesus sai da terra e chega no céu, há um grande coral esperando para cantar, porque o filho voltou para a glória. O pai celebra quando o filho volta ao lar paterno. Ele se deleita na salvação dos perdidos, ou o amor bendito de Deus. A graça infinita,
a salvação gloriosa. Que Deus os abençoe, que vocês possam receber esta palavra nesta manhã. Ficam de pé, por favor. Eu fui bem resumido para a gente não tardar. Amém. Amém. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, eu preguei a sua palavra. Meu Deus, que tua palavra venha penetrar em nossos corações. Obrigado por essa palavra, obrigado por cada vida, os irmãos da live que nos acompanham, Senhor. Os irmãos que estão presentes aqui, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa restaurar a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos celebramos com a volta dos filhos pródigos que saíram de casa e voltam para o seu lar. Ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Amanhã, Senhor, de festa, é amanhã de alegria, porque a mesa está posta, o banquete já está na mesa, Senhor. E é manhã de celebração, é manhã de festa. E quantas pessoas desprezam, meu Pai, esse banquete. Quantos irmãos, ó Pai, não estão, meu Pai, aleluia, se alegrando com a volta dos teus filhos. Mas nesta manhã é manhã de reconciliação. Nos reconcilia contigo, ó Pai. Ó Deus, nesta manhã, que a tua graça, que a tua glória, que teu poder venha sobre nós nesta manhã. Meu Deus, que as tuas mãos poderosas possa tocar em nossas vidas, vai restaurando a comunhão, vai restaurando a fé desta pessoa nesta manhã. Restaura a nossa comunhão, restaura a comunhão desta igreja, restaura a comunhão desse ouvinte de casa, restaura a comunhão do teu povo, Senhor. Restaura a comunhão desta igreja, Senhor. Devolve, meu Pai, os privilégios, devolve, meu Pai, a comunhão desta pessoa contigo nesta manhã. Ó Deus de poder, devolve-nos, ó Pai, os privilégios de filho, Senhor. Ó glória a Deus, que o nosso coração venha queimar com esta palavra, venha arder em chama nesta manhã. Reacende, Senhor, reacende, Senhor, o desejo de estar na tua casa, o desejo de glorificar, o desejo, meu Pai, da comunhão contigo, meu Deus. Ó Senhor, renova, Senhor, renova, meu Pai, renova a fé, renova a comunhão desta igreja, renova, Jesus, renova, Jesus, renova, Jesus, a nossa vida, renova a nossa comunhão, renova o teu pacto conosco nesta manhã. Labacanda, labaxandaraia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Recebem, meus irmãos, recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebem o poder de Deus, o poder que restaura, o poder que restaura, o poder que restaura. Sejam perdoados, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O amor que restaura, recebe 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 em nome de Jesus Cristo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aleluias. Fica conosco, Jesus. Fica com a sua igreja, meu Pai. Abençoa os ouvintes de casa, guarda e livra de todo o mal. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quem recebe a palavra de Deus? Então vamos fazer o seguinte, dá 1 minuto de palmas e glória para ele, vamos lá? Isso, vai. Pode aplaudir, celebre, celebre.
Celebre, 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 celebre. Aplaude, glorifica, aplaude, glorifica. Vai celebrando, vai celebrando, vai celebrando. Você de casa, celebre, exalta, glorifica, exalta, glorifica, exalta e glorifica Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que está aí nos ouvindo. Se vocês quiserem aceitar Jesus, aceitem a Jesus. Você que está em casa, você que está afastado, volte para Jesus. Você que está na live, você que nos acompanha no rádio, Jesus te ama e Ele quer te restaurar também, tá bom? Volte para Jesus, procure a igreja Deus e Amor mais próximo da sua casa e seja abençoado. Vai lá e entregue sua vida para Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos da Rádio Itaí. Deus abençoe os irmãos da Rádio Salvos por Cristo. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos da live também. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem aplaudir a Jesus, meus irmãos? Glória a Deus. Podem aplaudir, gente. Não fica acanhado, não. Você está na casa de Deus. Podem dar glória.